Pessoal, aula 9, estudos de tecnologias emergentes na área de infraestrutura de servidores. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá, virtualização e cloud computing. O que é isso, galera? O que vocês entendem? Eu já falei sobre isso, o Vitor deve ter falado bastante sobre isso com vocês também. E o que vocês entendem como virtualização e cloud computing? É a mesma coisa? Não é? Um depende do outro? Nenhum depende de ninguém? Vamos lá, Augustão, começa a falar aí, cara, já que você está feliz. O que é uma virtualização para você? Augusto? Calma aí, eu tava postando um print aqui no status da nossa aula aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Virtualização? Não sei. Cloud a gente estuda, mas virtualização eu nunca... Pelo visto assim, eu nunca... Ou eu não lembro. Não tem ideia do que seja virtualização? Deve ser algo virtual. Virtual, sei lá. Deixa eu ver. Sei lá. Isso é uma coisa virtual aí. Gia, explica para nós aí o que você entende como virtualização. Bom, a única coisa de virtualização que eu já vi na vida foi a memória com HD. Memória com HD? Explica melhor. Não tem uma partição que dá para fazer virtualização. Dá? Então explica melhor aí como é que faz. Ixi, agora eu não vou lembrar, não. Faz sempre Porque vamos pensar em virtualização como com o título da nossa aula de hoje, que é sobre infraestrutura de servidores. Então vamos pensar na virtualização mais ligada a servidores. Guilherme, explica aí para nós, cara. Guilherme? Obrigado pela atenção. Ô, professor, acabei de chegar. Acho que eu perdi tudo, hein? Qual é a pergunta? O que você entende como virtualização? Virtualização? Nossa, tá fora de contexto. Não peguei o contexto todo. Algo que não seja físico. Algo que não seja físico. Legal, boa definição. Agora, pensando em virtualização de servidores, o que seria isso? Seria um servidor virtual, como se fosse uma máquina virtual que a gente usa. Exatamente. E cloud computing? Computação em nuvem? Caraca, você tá ficando bom, hein, Guilherme? Pena que já tá acabando o semestre, o curso para você, hein, cara? Eu sempre fui bom, professor. Ah, é? Quem fala isso para você, o Lucas? Vamos pensar no contexto dele, então. Cloud Computing é a capacidade de computação infinitamente disponível e flexível. Compete esse conceito com computação em nuvem? É a capacidade de computação infinitamente disponível e flexível. Compete ou não? Sim. Agora ele coloca uma outra definição. A nuvem é tudo aquilo que fica por trás da conexão. O que significa isso, Gustavo? Como eu posso explicar? É algo por trás da conexão, professor? Então, normalmente entendo isso como assim, algo que você não sabe fisicamente aonde está, porém você tem um IP para você chamar aquela determinada máquina, né? Isso que eu entendo aí. Agora explica para um leigo. Foi uma das questões da nossa prova. Como um cara de TI deve explicar da melhor maneira possível para o seu cliente? Tá, vou fazer uma chamada, sei lá, de qualquer servidor, por nome. Vamos supor, por exemplo, que você tenha uma máquina nomeada, sei lá, home office, ou uma máquina que é do trabalho, enfim. Você chama ela num browser e você vai ter acesso a essa máquina. Você não sabe onde ela está, mas você está acessando ela.
O Wellington Brita. Explica para mim, só essa parte aqui, ó. A nuvem é tudo aquilo que fica por trás. Nossa, por atrás ficou feio demais, cara. Por trás da conexão. Qual o Wellington? Wellington Brita, você. O outro é o Wellington Salgadinho. É uma chips. É o segundo que o senhor pediu para explicar? A nuvem é tudo aquilo que fica por trás da conexão. Então, pensando no usuário, ele vai ter acesso à conexão e essa conexão ele não sabe para onde que está levando ele fisicamente, mas a nuvem está ali por trás, né? Depois do destino dele. Exatamente. Cara, o usuário só vai precisar saber ou estar conectado. Para onde ele está indo, não vai fazer diferença nenhuma, porque ele até pode falar assim, pô, eu estou indo para o servidor da minha empresa. Ótimo, mas aonde que está esse servidor? Se ele está na nuvem, ninguém sabe. Está num lugar que pode estar em vários lugares, em vários locais, e ele não precisa saber. Então, a explicação para esse item é exatamente isso. Eu preciso estar conectado. O que está atrás, aonde eu estou acessando, não interessa. Eu sei que o que eu tenho, eu consigo acessar se eu estiver conectado. O que você tem está lá. Exatamente. Próximo item. As preocupações com largura de banda, espaço de armazenamento, poder de processamento, confiabilidade e segurança são postas à parte. O que significa isso? Eu não preciso me preocupar com isso quando eu tenho servidores na nuvem. Por quê? Se você é o cara do TI que contratou isso, quando você fez a contratação, pediu, o cara que está te vendendo isso já pergunta, ele faz tipo uma entrevistinha com você. O que você usa, quando você precisa, para que você precisa, e geralmente, se você já chega falando exatamente o que você precisa, eu preciso de vamos chutar como se fosse um PCzinho, eu preciso de um i7 com 1 TB de HD, etc. Daí ele vai falar assim, mas o que você vai usar nisso aí? Eu vou precisar só armazenar planilhas do Excel que 3 pessoas vão acessar. Se ele for um cara correto, ele vai falar, pô, você não precisa de tudo isso, cara. Vamos fazer um pacotezinho menor aqui para você, meu pacote mínimo, e você vai conseguir trabalhar com isso aí com total destreza e confiabilidade no que você vai precisar, no que você precisa fazer. Agora, se é o contrário, eu pedi isso aí, mas eu vou ter 150 pessoas acessando, vai ter 3 bancos de dados que podem aumentar a cada minuto. O cara vai falar, opa, não dá não, cara. Vamos precisar aumentar aqui. Ou então, eles já vendem para você não é bem essa palavra que eles usam, mas é tipo um servidor autoajustável. Os caras que estão lá monitorando, por exemplo, eles te dão um tanto de HD. Aí eles colocam uma mensagem lá para ele, ó, se chegar a 80% de capacidade do HD, você me manda uma mensagem, eu ajusto para jogar mais 20, mais 30, não sei. Isso você pode contratar logo no momento que você faz o contrato inicial, ó, eu quero um data center, um servidor virtual ou um serviço de cloud computing autoajustável. Vai me cobrar quanto por isso? Vamos pensar o seguinte, eu autoajusto para você até um limite de 50% mais do que você contratou. Passou disso, eu te chamo e a gente faz um novo contrato. Não, eu quero um que isso não me dê dor de cabeça porque eu vou contratar agora e vou embora sei lá, é uma multinacional, eu vou embora para os Estados Unidos e preciso que isso funcione. Ele fala, tá bom, vou fazer um outro contrato para você, mas vai ficar caro. Eu faço um autoajustável infinito e você vai pagar por isso, mas talvez você nunca chegue no limite que você está contratando. Ou seja, tudo que você contrata ou define é você mesmo que coloca as regras ou as leis lá dentro. Eu quero tanto, se passar, você me avisa e a gente faz um novo contrato, beleza. Eu quero X, e se chegar em tal limite, você me avisa que eu vou falar para o pessoal parar de trabalhar, que eu não tenho mais dinheiro para aumentar isso aí. E qual que é a vantagem disso? Você pode aumentar sem ter um outro custo. Agora, imagina se você tem isso dentro do seu data center e você já está lá com um HD de 1 TB, ou então
você é mais econômico ainda, tá com 3 HDs de 500 gigas e mesmo assim encheu. Aí você fala, putz, não tem mais espaço, o que eu vou ter que fazer? Vou comprar um outro HD de 1 TB agora e jogar um de 500 fora? Ótimo. Comprou, foi uma solução. Mas e o dinheiro do de 500? Você teve que jogar fora, você perdeu. Isso pensando num HD só. Imagina você pensar num servidor. Todo mundo sabe que a vida útil de equipamento de TI é curta. Mesmo que ele suporte 5 anos, ele vai estar defasado já. E na nuvem não, você vai pagar por aquela quantia, talvez inicialmente, ou se você fizer um plano, eu posso ficar com esse meu servidor durante 5 anos. Eu vou gastar inicialmente nele 20 mil reais. 5 anos vão dar 60 meses? 60 meses. 60 meses? Nossa, eu tô mal de conta hoje. 24, 60 meses. Aí você fala 20 mil reais em 60 meses. Se eu fizer um acordo de cloud computing, colocar meu servidor na nuvem, eu vou gastar 20 mil reais em 50 meses. Talvez gaste mais, mas vamos pensar só para usar como exemplo. Então vale a pena eu comprar um servidor, certo? Custo-benefício. Gastou 20 mil logo de cara, ganhou 10 meses aí no final do processo. E a manutenção desse lugar? E a energia que esse cara está gastando? E o técnico que ele vai precisar colocar lá para, sei lá, nem se for para limpar a memória desse servidor que tá lá. Isso sem contar que esse servidor em 4 anos ele não vai estar dando o que ele deu lá no começo. E o servidor na nuvem ele vai ter que dar, porque é o contrato de vocês. Eu estou contratando para esse serviço, então ele vai ter que durar 60 meses com esse serviço. Certo? Claro? A definição... Professor. Fala aí. E entre essas tecnologias aí, cloud, o colocation, etc., tem algo que é mais seguro? Tem uma que é mais segura? Que eu vejo que, tipo, essa daí, tem uma parte que fala que o armazenamento, processamento e a segurança aqui são postas de parte no cloud. Não, cara, você que contrata o que você quer. Talvez o que define a segurança é a empresa que te fornece isso. Vou pegar uma empresa mais confiável. Beleza. Vai que você define hoje que você quer montar um servidor de nuvem e quer vender para a galera aí. Beleza. Se você jogar seu preço muito baixo, os caras vão falar, pô, isso é uma porcaria. Se você jogar o seu preço muito alto, os caras vão falar, pô, esse maluco tá louco, cara, montou na casa dele, quer me dar segurança que isso aqui vai funcionar. E se você joga o preço de mercado, os caras vão falar, vou pegar o Augusto que eu nunca vi na vida, não, vou pegar uma Activity da vida, uma IBM, etc. Ou seja, para você entrar numa área dessa hoje, ou você já está numa empresa que faz isso e roube os clientes dessa empresa, ou, não sei, cara, você é um cara muito sortudo e conseguiu, sei lá, colocou sua carinha na internet e falou, usem meus servidores que é o bicho. E deu sorte. Mas é difícil entrar nesse mercado hoje, cara. Que é como eu te falei, se coloca muito baixo, os caras desconfiam, se coloca muito alto, você é louco, e se coloca no mesmo preço dos concorrentes, os caras vão pegar quem tem mais fama. Certo? Sim, entendi. Claro, Johnny? Claro, Johnny? Claro. Tem certeza, cara? Do cara aí. Certinho. Podemos classificar os serviços da nuvem como self-service, acesso universal, pool de serviços, elasticidade e mensurável. Só pelos nomes, vocês conseguem explicar algum deles? Alguém consegue? O pool de serviços seria diversos serviços que talvez você possa fazer na nuvem? Sim. Johnny já falou um, já se livrou de uma. Quem explica o outro? Elasticidade é esse plano flexível, né, que você estava comentando. Exatamente. Você pode se servir à vontade. Como assim? Agora você vai ter que explicar um pouco mais. Eu tô ali brincando. Mas mas é isso mesmo, mas pensa, joga isso aí pro servidor. Deixa eu pensar.
Também. Ah, sei lá, você pode escolher o quanto você quer de serviço, ou quanto você... Sei lá, não tô nem me falar sobre isso, primeira vez. Daniele, explique para mim o acesso universal. O que você entende como acesso universal? Achando que ia falar comigo. Não, desculpa, é que estava no mudo. Que você pode utilizar todos os outros? Como? Utilizar todos os outros o quê? Todos os outros, as classificações, tipo o self-service, o pool de serviços, elasticidade é mensurável. Será? Vamos pensar mais um pouco. Vinícius, explica o mesmo item acesso universal. É fácil, cara. Tá ouvindo? Sim? Acesso universal? É. Ixi, tipo, seria um acesso... Sei lá, qualquer um pode acessar, por exemplo? Qualquer um pode acessar, se tiver usuário e tipo, senha, lógico, e de qualquer lugar. Essa é a vantagem dele. Lembra mais antigamente que, por exemplo, se a gente precisasse de um arquivo da empresa, você teria que estar lá, você teria que ir até o escritório, buscar, etc. Hoje, quase todas, com o padrão ou do Google, ou o que a maioria usa, que é o Office 365, tudo que você salva, automaticamente já vai para a nuvem. Já vai para o seu usuário. Aí você fala, não, mas está no meu desktop do notebook, lá na empresa. Não, se você acessar de outro lugar com o seu notebook e acessar o desktop via OneDrive, por exemplo, vai estar lá também. Ou seja, é uma nuvem que a empresa colocou a própria rede dela, que antigamente ficaria só lá dentro, jogou isso para a nuvem também. Agora, deixa eu escolher mais alguém aqui. Lucas Rodrigues. O que você entende como mensurável? Oi, professor. Que mensurável? Mensurável, é. É tudo que você consegue... Mensurar. Não contar, mas é tudo que você consegue... como que eu posso definir isso? Medir? Calma, deixa eu pensar um exemplo. Tudo que você consegue contar, vamos dizer assim. Mais ou menos. Vamos lá, vamos ver o conceito de cada um, a ver se surge alguma dúvida. Self-service, conceito do Augusto. O consumidor pode unilateralmente requerer ou dispersar capacidades de computação, tais como tempo do servidor, a capacidade de armazenamento, conforme necessário e de forma automática, tudo sem necessidade de interação humana com o fornecedor de cada serviço. Vamos pensar aí no self-service, como a gente já... A primeira coisa que vem na cabeça é de comida, né? Pensa que tá tudo lá no bandejão para você se serve, e muito difícil, geralmente a ideia disso é você não ter que chamar o cozinheiro ou o dono do restaurante para perguntar o que está lá dentro, o que você pode pegar ou o que você não pode. Você serve, se tem que pesar, depois você pesa, se não tem, já era, está embutido no preço. Pensando em servidor é a mesma coisa. Você entra como que a gente pode pensar? Num checklist, por exemplo, e fala tudo o que você quer. Aí você mesmo controla a quantidade que você quer e talvez na última linha tenha uma opção lá que eu falei no começo da aula. Autoajustável, ou me avise quando chegar na capacidade tal. E você marca isso. Ou seja, você mesmo escolheu o seu servidor sem precisar falar com ninguém lá dentro, que geralmente hoje já é assim. A não ser casos muito específicos que você fala com alguém do data center dessa nuvem ou do servidor virtual, etc. Mas geralmente é você que escolhe tudo, você que define tudo o que você queira. E é o que eles preferem também. Eles colocam lá, vamos pensar que você ligue para contratar um servidor e a última opção que ele te dá é falar com um vendedor.
Ou seja, é a última depois de tudo, todas as funções possíveis que ele pode te ajudar, etc. E geralmente eles já colocam um robozinho lá, a inteligência virtual deles, que adequa o servidor ao que você quer. O cara para falar, para conversar com você, geralmente quando você não entende nada e liga lá só para pentelhar os caras. Tô vendo aí que servidor na nuvem é a modinha, quero um aqui para minha casa. Aí você liga lá, faz um monte de pergunta. É o que o pessoal tá fazendo hoje na quarentena, não tem com quem falar, fica ligando para esses service desk da vida aí. Aí enche o saco do cara, eu acho que não é isso que eu preciso não. Beleza, obrigado, tchau, e já foi. Eu acho que daqui uns dias, cara, para a opção para você falar com... Eu, pelo menos, se eu fosse de uma área dessa, eu faria isso. A opção 9, por exemplo, para falar com um atendente, para eu gastar o meu tempo com um atendente. Apertou a opção 9, beleza, digite o número do seu cartão de crédito. Aí o cara fala, ué, por quê? Não sei, porque se você não só tá perdendo meu tempo, eu vou cobrar. Vai acabar com isso aí, cara. Os caras vão tentar resolver tudo no famoso self-service. Claro? Caraca, Sim. Claro. eu não dormi na aula de hoje, cara. Acesso universal. Todas as funcionalidades estão disponíveis através da rede e são acessíveis por meio de mecanismos standard, que promovem o uso de plataformas cliente heterogêneas, telefones móveis, laptops, PDAs, etc. Ou seja, tudo você acessa pelo celular hoje. Eu acho que até, em último caso, você consegue... Eu acho que você consegue fazer tudo. Eu, pelo menos, no meu serviço hoje, eu acho que eu consigo fazer tudo via celular. Todas as plataformas que eu acesso, que eu preciso acessar, eu consigo também pelo celular. Dá mais trabalho? Dá. Mas é possível. Essa aula, se eu quisesse dar pelo celular, daria também. Dá mais trabalho? Dá. Mas também é possível. Eu acho que, sei lá, se tudo daria para fazer pelo celular hoje. Gustavo, você acha que dá? Sim, levando em consideração a parte de cloud, dá sim, professor, porque você só precisa ter acesso à internet. A partir do momento que você tem acesso à internet, o Android, e você tiver uma aplicação aí que você consiga rodar no Android, você consegue acessar tranquilamente. Exatamente. Aí, Wellington, Brita, a gente entra naquela questão que você estava respondendo lá. Basta uma conexão. Para onde você vai é indefinido. O importante é você estar conectado e saber e ter em mãos o que você precisa ter informação naquele momento. Uma questão que o pessoal colocava de defeito para uso do celular era a segurança dele. A segurança do celular hoje, se você cria um aplicativo para um celular, esse aplicativo tem que ter a segurança necessária para acessar o que você precisa. Mas vamos pensar que quando começaram a criar os Androids, eles falavam muito de antivírus para celular. E hoje já fala muito pouco. Pode ver que hoje antivírus para celular mais prejudica o celular do que ajuda. Porque se você for usar para trabalho, as aplicações que a sua empresa disponibiliza para você, elas precisam ter uma segurança no acesso delas. Mas como que eu vou saber que é o cara que está acessando? Não sei, vai ter um usuário e senha. Vai ter a digital no celular. Mas se roubarem o celular dele? Mas isso pode acontecer com o seu notebook também. Ou se é tão importante, o cara te sequestra e faz você acessar. É a mesma coisa de um aplicativo de banco, cara. Aplicativo de banco hoje, a gente tem que entender que como mexe com dinheiro, tem que ser um aplicativo mais seguro de todos. E ele está no celular. Ou seja, você já não tem mais aquele monte de certificados. Pô, eu lembro quando você tinha que instalar certificado para acessar o Itaú, certificado para acessar o Bradesco. Se você fosse colocar um computador novo, um aplicativo novo do Bradesco em outro computador, você tinha que ligar para sua agência ou para sua gerente para saber se era você, o nome do seu computador, etc. Vocês são desse tempo também, não, né? Acho que só eu mesmo. Eu evitava... Tenho 18 anos. Eu cheguei a usar um pouco isso aí. Eu já vi isso lá no meu antigo serviço. Era muito difícil, cara. Você tinha certificados digitais no computador para poder acessar. Hoje não. Hoje a segurança que eles te dão... Pela primeira vez eu nunca vi.
Mentira. Sério mesmo, cara? Sério. Isso não é tão velho não, cara. Eu tenho conta no Itaú, no Bradesco desde, velho, assim, desde 2000. Faz um Não, é que tempo. eu tenho banco no Santander, mas lá Então, é mas meio atrasado essa parte. até o Santander, ele hoje, você, por exemplo, você trocou seu smartphone e você quer acessar, você até consegue acessar no seu smartphone novo, mas apenas para visualização, né? Se Uhum. você quiser utilizar aquele smartphone, você tem que se deslocar até um caixa, né? E aí, através da sua biometria, Aí você tem que vai e fazer autoriza. É. a ativação lá. Mas no Isso aí, Itaú tá também é a certo. mesma Não, eu coisa. só tô Tem que ir lá zoando, pra se eles ativar ficam o falando que eu iToken. sou velho. Todos os Acredito em códigos de tecnologia. segurança, todos os códigos de segurança que você dava antes, tá tudo no celular. Que pela lógica seria o equipamento menos seguro de todos, que tá com você em todo lugar que você vai, tá na rua, você pode perder, podem te roubar, é um item que o pessoal rouba muito. E para você acessar seu computador, o banco via computador, você vai digitar o código de segurança que está onde? No seu celular. E assim por diante, ou seja, eles criam segurança para facilitar a vida da gente. Pool de serviços. Os recursos são concebidos para servir vários clientes, com diferentes recursos físicos e virtuais distribuídos e alocados dinamicamente. Você acha que o cara que cria um servidor de rede, servidor de cloud computing, ele vai pensar só numa empresa, vai fazer, vou fazer esse serviço aqui específico para a empresa do Wellington. Não, ele tem que pensar num geral. Porque imagina, se ele criar um serviço para cada tipo de empresa, se ele tiver 10 clientes, são 10 serviços diferentes. Se ele tiver 100 clientes, vão ser 100 serviços diferentes. O que ele faz? Ele cria um pool, um monte de serviços juntos, e você escolhe o serviço que você quiser. Esse aqui vai ser adequado para o meu? Vou usar esse. Esse outro vai ser adequado para o outro? Vou usar esse. Aí ele faz um conjunto do que ele precisa e cria o servidor de serviço dele. Claro, aqui também o pool de serviços? Ô, professor, é estilo o sistema SAP lá, que você compra os módulos que você quer? Tipo, eles já criaram os serviços lá e você escolhe o que é adequado para sua empresa. Talvez a diferença seja o seguinte: num servidor, talvez você escolha o mesmo serviço, só que com capacidade diferente. Por módulo, não. Você vai escolher o módulo X e o módulo Y. Num servidor, por exemplo, você vai ter que escolher o HD. Mas você pode escolher dentro desse pool de serviço um HD de 1 tera e a outra empresa pode escolher 3 HD de 1 tera ou um HD de 3 teras, etc. Entendeu? É o mesmo serviço, só que com diferentes níveis mesmo serviço com diferentes níveis de serviço. Ou diferentes estratégias de negócio. Claro até aqui? Tranquilo. Sim, tranquilo. Elasticidade. Os recursos podem ser rapidamente alocados, em alguns casos de forma automática, para aguentar as capacidades disponíveis, diminuir quando já não são necessárias. É aquilo que eu falei, você coloca um autoajuste, os caras que criam isso colocam um autoajuste que ele te avisa. Você não está usando nem um terço da sua capacidade, ou você está usando muito, precisa aumentar mais. Isso você pode deixar para eles gerenciarem, ou você mesmo gerenciar. Eu quero que ele me avise e eu mesmo vou lá e compro outro pacote, ou aumento o meu HD, e assim por diante. Ou deixa automático e eles se viram, depois só aumenta a sua fatura no final. Mensurável. É estilo o que o povo do pacote de 3G faz, né? A hora que tá acabando o seu pacote, eles mandam mensagem ver se você quer comprar mais. Exatamente isso. Pode ver que tudo que a gente falar de nuvem já existe em algum outro modelo, em algum outro método. Mas, voltando só para a área de servidores, é isso que acontece. A gente pode usar como exemplos, mas na área de servidores é relacionado ao servidor. Mensurável. Controle e otimização da utilização dos recursos de forma automática, efetuando a medição da utilização de forma adequada ao tipo de serviço. Se você pegar o meu primeiro exemplo, que era o self-service, ele engloba todos os outros, certo? Pensando no exemplo da comida. Vai ter tudo lá dentro. Você vai querer mais? Vai querer que aumente, o cara venha te servir, pensando no rodízio, por exemplo, você faz seu prato e o cara vai te servindo automaticamente quando você vai pedindo. Entra na elasticidade.
Aí você fez e precisa de um outro recurso que não esteja disponível na mesa. Aí o cara vai e te traz outro recurso. Ou seja, não sei se é porque eu estou com fome, eu estou pensando na comida, mas tudo relacionado num self-service de comida, você consegue jogar para um self-service de alocação de servidor. Certo? Certo. Eu falei de comida, o pessoal foi jantar. Certo, professor. É só eu que não janto antes da aula ou tem mais gente que fica com fome aí na aula? Não, também não. Só depois. Ainda não. Geralmente eu janto, mas hoje não deu tempo. Bora lá. Modalidades do Cloud Computing. Eu já dei essa aula para vocês, que eu falei sobre o IaaS, o SaaS, o RaaS. Lembra o Wellington? A aula do semestre passado sobre... não lembro o nome, aquela aula que era bem chata. Semestre passado a gente teve aula pra você. Semestre retrasado, então. Eu lembro do Wellington nessa aula aí. Eu? É. Mas vamos lá. IaaS, também conhecido como RaaS, ele é hardware e serviço. É a disponibilização de máquinas virtuais para o cliente, com recursos de processamento, armazenamento de dados, servidores e computadores de rede. Ou seja, fica claro que o fornecedor aqui, ele te aluga as máquinas para você colocar o que você quiser lá dentro. Ou seja, você quer o quê? Você vai fazer um aluguel só de parte de hardware. Então, você já lembra que a denominação disso aí é o IaaS. Você está alugando o hardware e você vai ter acesso a esses hardwares para colocar o que você quiser lá dentro. Você vai colocar um banco de dados? Você vai lá e coloca um banco de dados lá dentro. Você vai colocar uma aplicação para o pessoal acessar essa aplicação e de ir lá e buscar um banco de dados? O problema é seu. Nessa categoria, você só está alugando hardware. Claro? IaaS, aluguel de hardware. Sim, sim. Quem faz muito isso? Quem oferece serviços? Activity, Microsoft, IBM. Activity aluga bastante também, não aluga, Gustavo? Tanto hardware como hardware e software? Sim, professor. Assim, o nicho é oferecer serviços de mainframe, né? Que é processar aí coisas referentes a banco. E data center também colocation. Não está tão madura quanto os nossos concorrentes, por exemplo, Azure, AWS, mas existe também esse serviço. É o que a gente falou no começo. Se o Augusto entrar com esse serviço agora, vai ser um jeito do mercado aceitar. Se a Activity entrar com esse serviço com tudo, já vai ser outros 500. Pô, a Activity é conhecida, a Activity já é famosa em outras modalidades, então ela pode passar confiança para prestar esse serviço também. O SaaS, o cliente aluga o software, ou seja, o software é oferecido como serviço. Assim, o usuário não precisa adquirir licença e paga somente o que utiliza pelo tempo de utilização como uma assinatura. Todos os recursos de hardware ficam por conta do fornecedor, onde rodam os servidores que fornecerão o serviço. É exatamente o que a Microsoft faz com o Office 365. Pode ver que a diferença de você instalar o Office 365 na sua máquina e você instalar o Office 2010, instalando o 2010, ele está instalando o software inteiro na sua máquina. Você instalando o 365, você está instalando um aplicativo cujo o maior foco dele está na nuvem. Pode ver que tudo que você salva, ele já vai automaticamente para um lugar dele na nuvem. É o que eles te vendem, que a Microsoft te vende aqui. Ele aluga o software e, consequentemente, o servidor onde esse software está rodando e armazenando seus dados. A longo prazo, o sistema SaaS é lucrativo tanto para o cliente quanto para o fornecedor. Lógico, o fornecedor não vai te vender uma coisa para perder. Era muito mais fácil, você pode pensar, era muito mais fácil a Microsoft vender o software igual antes, a licença, e você instalava na sua máquina. Mas brasileiro falsificava tudo, né? Tinha craque para fazer tudo aí. Então eu vendia um e o cara
fornecia para 10 pessoas o mesmo software, a mesma licença, e a Microsoft, entre aspas, acabava perdendo. Porque perder, ela não ia perder nunca, porque senão não ia estar no nível que ela está hoje. No lado do cliente, somem as preocupações com manutenção de software, atualização e demais custos. Lembra quando você tinha que... Chegava na empresa e tinha que... vamos mudar a atualização agora, porque esse ano a gente comprou a licença do 2010, não é mais 2007. Tinha que passar de máquina em máquina, atualizando máquina por máquina, explicando onde é que estavam os itens que mudavam e assim por diante. Com o 365, eu acho que não vai ter mais esse problema. Vai estar lá, se eles atualizarem, a atualização já vai automática para todo mundo. O máximo que talvez você tenha que fazer é atualizar o aplicativo, que eu acho que eles vão mandar uma atualização que você nem vai ver também, vai aparecer lá, clique aqui para atualizar, o cara vai atualizar sozinho e resolve o problema. Paz. Nesse conceito, é fornecida toda a plataforma e ambiente de desenvolvimento para o cliente. Aqui já é uma área mais para desenvolvedores. Eles criam lá um ambiente onde todos os desenvolvedores possam acessar e trabalhar ou em conjunto, ou em dupla, ou individualmente. O próximo entra, já vai estar lá o acesso também. Eles não precisam, por exemplo, se reunir para desenvolver um processo, desenvolver um software ou um sistema. E eles vão fornecer, por exemplo, os recursos de codificação, debug, compilação, testes, entre outros, tudo num lugar só. Ou seja, todo mundo vai fazer a mesma coisa no mesmo lugar. O que isso pode mudar ou influenciar? Se você tem o mesmo sistema e na sua casa você vai rodar uma codificação ou um debug daquilo lá, você fala, e você precisa saber o tempo que aquilo tá levando, talvez na sua máquina o processador pode estar diferente, pode estar com a memória cheia, pode estar com algum problema que demore 10 minutos. E no outro cara, os aspectos pode ser, a configuração da máquina pode ser a mesma, porém a velocidade dela nunca vai ser igual. Aí o dele está demorando 9 minutos. Quando você está trabalhando num servidor unificado, todo mundo acessando a mesma coisa, não tem como dar esse erro. Vai demorar 9 minutos para você ou para o outro cara que está desenvolvendo no mesmo lugar. Por quê? Porque estão trabalhando num ambiente único, num ambiente exclusivo para aquilo. Os casos de programação, para quem não é de programação, parece que não faz muita diferença, mas faz. Imagine se uma ação que o cara faz no seu software tenha que demorar mais que 1 segundo para rodar uma chamada ou um envio de alguma coisa. Vai demorar muito pensando numa rede que tem que trabalhar em menos de 1 milissegundo. Certo? Claro as 3? Sim. Todo mundo? Sim. Tranquilo. Onde está a virtualização? O que ela ajuda no contexto de hoje em dia? Como vocês podem vender isso aí? Ela te dá mobilidade, flexibilidade, aumenta a produtividade, a velocidade e a segurança. Você coloca isso, ó que coisa linda, cara. Você fala essas 5 palavras pro cara, o cara fala, pô, legal, beleza, vamos comprar. Ou não, ele vai perguntar por quê em todos os itens. Mas hoje em dia já é menos. Você já consegue vender virtualização sem ter que explicar que o seu servidor, por estar na mesma máquina do servidor da concorrente, ele pode entrar lá, acessar e pegar seus dados. Quando começou esse esquema de virtualização, eu era um cara que temia muito nesse aspecto aí. Eu já era de TI há um bom tempo, cara, mas eu me assustei também. Quando o cara perguntou pra gente, eu posso virtualizar um servidor aqui, vai ficar mais barato para vocês. Na época, quem fazia isso era o Audível, nem sei se existe ainda. Eu posso disponibilizar um servidor de e-mail para vocês aqui, só que são 2 categorias. Se eu coloco um servidor só para você, vai ser R$1.000. Se eu crio um servidor virtualizado para você, vai ser 500. Na hora eu falei, não, você tá louco? Virtualizado, ele explicou o conceito para mim na época que era bem novo ainda, o conceito. Vai ter, ele explicou desse jeito, eu lembro certinho. Eu tenho uma máquina, um servidor bem mais parrudo aqui, mais potente, e dentro desse servidor existem máquinas virtuais dentro dele. E eu falei, mas como assim? Por exemplo, eu posso separar ele por HDs, ou deixar no mesmo HD 2 máquinas virtuais para você. Aí eu falo, então,
os e-mails do meu colégio vai estar junto com o do colégio concorrente. Ele fala, vai. Mas com total segurança, fala, não, pode colocar os R$1.000 e deixar ele sozinho, que só eu quero ter acesso a ele. Por quê? Porque ele não soube explicar se aquilo realmente era seguro ou não, porque talvez nem ele tenha aquela segurança. Eu poderia falar assim, pô, mas está na mesma máquina, se eu conseguir acessar a máquina central, eu vou acessar tudo. Sim, mas a virtualização, a sua máquina fica dependente da máquina principal, mas independente em tudo que ela faz. Então, ele vai ser, se a pessoa acessar a minha máquina, ela vai ter acesso à minha máquina. Se acessar a máquina da virtualização 2, vai acessar a máquina da virtualização 2. Hoje é muito claro isso, mas quando criaram esse item, era você ter aquela ideia de que, pô, se eu entrar na máquina de um cara da rede, eu vou acessar todas as outras. Era essa ideia que tinha com servidores virtualizados. Mesmo a gente usando um sistema de virtualização já há muito tempo, tem situações que dá esse medo, né, Então, exatamente. da informação vazar. É igual a questão do e-mail, né? Nada mais é do que uma virtualização ali da sua caixa. Exatamente, virtualização total, né? Porque mais ainda do que é uma virtualização de tamanho big aí, tipo, tá em todo lugar junto com vários outros e você tem acesso a ele. Pela lógica, né? Você e o dono do servidor. O que é virtualização? É uma abstração de uma camada física para a criação de múltiplas camadas lógicas. Clareia isso? Você tem uma camada física, um servidor, e dentro desse servidor você pode ter vários outros servidores, que é a parte lógica do negócio. Você pode pensar num disco, num HD, por exemplo. A gente pode pensar que isso aqui é uma virtualização. O disco, você tem dentro do disco, você particionou ele em C, D e E. Posso dizer para vocês que isso aqui é uma virtualização do seu HD. Transformou ele em 3. No switch, você quer construir as VLANs dentro dele. A 101 nas 6 primeiras portas, 102 nas outras 6 e assim por diante. Virtualizou ele. E o mais comum, pensando em servidores, são várias aplicações dentro de um servidor só. Vamos pensar, vários Windows Servers dentro de uma máquina física, dentro de uma máquina física só. Isso hoje, quando começou a se vender, pensou muito em espaço. 10 servidores vão por um só, olha o tanto de espaço que eu criei. Eu sempre falei muito isso. Espaço dentro de um setor de TI hoje é muito, de qualquer lugar, vai em São Paulo, leva muito para o lado financeiro. Uma sala de TI hoje é minúscula. Você vai economizar no espaço, no ar-condicionado que você vai usar lá dentro. Vamos pensar até nisso, vai poder usar um de 9 BTU e não mais um de 20 BTUs, como era antigamente, para 10 servidores. Por quê? Porque é uma máquina só, é um espaço só. Até pensando em energia, vai ter um ponto de energia só sendo utilizado. Comparando os dois, um TI tradicional, a estrutura dele é física e no virtual é virtual. O suporte é on-site, ou seja, no local. No outro é online. Desktop vão ser máquinas e no virtual vão ser apenas serviços. Aplicações vão ser todas instaladas. Talvez você instale o pacote Office inteiro lá dentro e use só o Excel. E no virtual vai ser por demanda. Você vai instalar só o que você vai precisar. Os dados já são distribuídos no TI tradicional e no virtual vai ser só um siga-me. Eu tenho aqui, vamos acessar da onde eu estiver, você vai seguir o dado ou o dado vai te seguir aonde você estiver. A rede vai estar dentro de uma área corporativa e na virtual vai estar público. O que é esse público? Não é que todo mundo tem acesso, mas você tem acesso de todo lugar. A infraestrutura no tradicional vai estar dentro de um data center e no virtual vai estar na nuvem. Claro esses itens todos? Estou indo muito rápido? Tá bom assim? Sim. Sim. Ambiente tradicional. Baixa utilização de recursos. Você cria muita coisa e usa
nem metade do que você tem lá dentro disponível. E se você colocar muito pouco pensando nisso, vai faltar. Então, é por isso que os tradicionais já colocam para sobrar, do que para não faltar. Aumento do custo de infraestrutura, crescimento e disponibilidade, proliferação, energia e resfriamento, tudo que eu falei até agora. Se precisar aumentar, você vai gastar com isso, vai perder o que você já tem. Aumento do custo de gerenciamento, maior especialização, mais tempo, aumento da equipe. Imagina você ter um desktop todo seu, você vai ter que ter um administrador de rede, um analista, um estagiário, um cara da manutenção, um cara à noite, caso esse negócio dê pau. E você contratando um serviço, você vai contratando um serviço virtual, uma rede, uma virtualização, já vai ter um cara que vai cuidar de várias empresas. Então ele vai estar cuidando da sua também. Você não vai precisar ter um cara 24 horas lá cuidando, porque você já está pagando por esse serviço. Tolerância a falha e desastres insuficientes. Depende de onde está seu CPD, pode pegar fogo, pode encher d'água. O ar-condicionado pode estar com uma goteira em cima do seu servidor e queimar ele. Isso, coisas que já aconteceram comigo, tá? Desgrama do ar-condicionado furou a mangueira em cima de um dos servidores. E a gente só viu no dia seguinte. Ou o ar-condicionado parou de funcionar numa sexta-feira, meia-noite. E o servidor para no domingo de manhã. O servidor. Exatamente. O servidor para no domingo de manhã ou no domingo de madrugada. Você vai achar isso quando? Na segunda. Porque se você for muito bom, você vai ver a mensagenzinha que talvez tenham dado no seu celular, você fala, deve ser algum louco me mandando mensagem, não vou acessar não, não vou olhar não. E você descobre na segunda quando boletos não caíram, pagamentos não foram efetuados, etc. Alto custo de manutenção em desktops. Quando você tem muito desktop, com certeza você vai ter que trocar eles, geralmente de 2 em 2 anos. E quando você tem só aqueles thin clients, o custo é menor e talvez dure mais que 2 anos, porque ele não vai usar muita coisa do próprio aparelho. Um desenho do desenho atual, do ambiente tradicional. Os aplicativos são instalados individualmente em cada PC. As atualizações devem ser feitas em cada PC. Quando isso virar moda geral no Brasil, vai acabar o serviço de estagiário. Vai ser muito pouco, porque o que eles fazem hoje, geralmente, é referente ao serviço braçal. Arquivos, documentos, imagens circulam pela própria rede e não estão mais na nuvem. Eles passam de dados em dados, passam todos pelo switch, como a topologia estrela e assim por diante. E voltando ao assunto do estagiário, que ele não vai fazer mais isso, a gente pode pensar que teremos estagiários menos completos. Porque hoje o estagiário que entra numa empresa e cresce lá dentro, ele passou desde a formatação de Windows, troca de uma placa de rede, instalação do Office, instalação do Windows, instalação de todos os aplicativos, até chegar numa administração da rede, por exemplo. Ele sabe tudo o que aconteceu. Com essa virtualização, com essa modernização, o máximo que ele vai fazer é trocar um thin client. Vai chegar lá, colocar o equipamento do lado do monitor e deixar funcionando, porque já vai estar, a rede já vai mandar essas informações todas para lá. Uma coisa que já diminuiu muito o serviço de estagiário hoje são as imagens. Antes, você instalava o Windows por Windows, instalava o Office por Office e assim por diante. Hoje você cria uma imagem, compra a máquina todas iguais. A máquina deu pau, você vai lá, tira o HD dela, coloca, ou então faz via rede mesmo, copia a imagem de novo, joga o perfil do usuário e já era, a máquina está pronta. 10 minutos depois parou de novo. O estagiário não sabe fazer uma análise para saber se o problema é hardware ou não. Ele vai e faz de novo o processo, porque para ele é menos trabalhoso. Por exemplo, nessa questão aí de imagem, né, de você instalar a máquina por uma imagem, uma ISO, por que normalmente as máquinas ficam mais lentas do que se você fizesse individual lá a formatação? Porque pode ser que o hardware deu alguma incompatibilidade. Quando você instala o Windows normal, o Windows vai testando o hardware. Vai testando a velocidade dele, vai usando a parte do disco que ele quer usar. Se tem alguma falha no disco, ele pula aquela parte e vai para outra. Na imagem, não. Ele vai copiar e colar lá dentro. Hoje, na Elemedia, por exemplo, a gente trabalha só com imagem. E nós temos uma praça que é de Curitiba, o cara não trabalha com imagem. É
a praça que menos dá problema. Mas a gente não consegue mudar aqui porque aqui a demanda é muito grande. Você pensa que são 6.000 pontos. A gente troca em média aí, 3 a 4 máquinas por dia. Para um cara do estoque ficar fazendo máquina por máquina, ele ia demorar o dia inteiro, mesmo se ele colocar 20 ao mesmo tempo, configurando uma por uma, instalando o hardware uma a uma, ele ia demorar muito mais que colocar lá 20 HDs para rodar a imagem, correndo o risco daquilo dar problema. Mas dá. A imagem geralmente deixa a máquina mais lenta. Se a máquina já vem de várias imagens, imagina que o HD pode estar com várias trilhas defeituosas e dá pau. Eles preferem ir queimando o HD até falar Então, que porque eu tava o HD pensando deu que pau, nem etc. aí no laboratório da faculdade. Eles usam imagem, né, para cortou tudo. Right, não tá aí? Oi, começou a cortar, eu não ouvi o que o senhor falou. Não falei nada, você é que parou de falar. Ah, tá. Então, porque eu tava percebendo aí antes da pandemia, né, o laboratório, por exemplo, da faculdade, meu Deus, quase 10 minutos para subir o sistema. Então, Tipo, olha a a hora imagem, que cara. você liga a máquina. Porque vai deixando o HD cansado, ele vai ter que fazer muita força, a memória vai ter que fazer muita força para substituir, principalmente o processador, para substituir falhas que o Windows não corrigiu por causa de ser a imagem. Quando é Linux é mais fácil. A gente está fazendo um teste com o Linux agora, a imagem é mais leve. Então o Linux tem esse poder de correção numa primeira atualização, por exemplo. Agora o Windows, por ser pesadão, ele não consegue corrigir todas as falhas que a imagem veio. E quando você faz a imagem, e a imagem vai com defeito, e você faz aí umas 1.000 máquinas com imagem defeituosa. Aí sim você tem um trabalhão, porque você já danificou o HD daquelas 1.000 máquinas, e depois só vai jogar a imagem por cima. Cara, quem trabalha com muita máquina como a gente é difícil. Não tem como você fugir de uma imagem para as máquinas, que seria o ideal você instalar uma por uma, mas não tem saída. Então... Mas é aquilo que você falou, né, professor? Se do mesmo hardware, dificilmente você vai ter um problema, né? Porque como que é feito normalmente, eu percebo que o pessoal faz. Assim, eu tenho, sei lá, minha empresa comprou um lote de notebooks, sei lá, 1.000 notebooks para usuários. Eu vou fazer a primeira normalmente, instalando item a item, e depois é como se eu fizesse um backup dessa máquina e restore nas outras 999, entendeu? Isso Como aí. é o mesmo hardware, dificilmente vai ter um problema. Agora, se você catar essa imagem e tentar instalar ela em outro equipamento com hardware diferente, como você informou, aí pode ser que a gente tenha um monte de problema assim. Porque assim, quando você vai instalar o seu Windows na sua máquina, aí você tem que selecionar se ela é 32 bits, se ela é 64 bits, a sua placa de rede é um tipo de drive. Então, assim, se for tudo o mesmo hardware, dificilmente você vai ter problema, né? A questão é o seguinte, esse exemplo que você deu, ótimo, vai funcionar. É uma imagem boa, passando uma vez para todos os 900 notebooks que você citou. O caso que eu citei é o seguinte, essa máquina, eu tenho a imagem lá da Elemedia, por exemplo. Essa máquina está com a imagem perfeita. A máquina foi para campo, deu algum pau nela. A gente não sabe qual foi. Ela volta para lá. O que o cara faz? Joga a imagem de novo. Aí, beleza, vai para campo de novo. Fica um tempo, deu um pau, volta para lá. Joga a imagem de novo. A imagem boa vai entrar no HD que talvez esteja alguma trilha dele danificada, alguma linha, Vamos falar de trilha mesmo que é mais fácil. O que ele vai fazer? Vai jogar exatamente na mesma trilha que pode estar danificada. E vai ocasionar o erro de novo. Ou então, a memória está com algum problema. Só que a imagem que foi jogada para ela é com a memória boa. Com os drivers daquele equipamento quando ele era bom. Só que ele já não é tão bom. Aí ele não vai conseguir corrigir para se adequar àquele coisa velha, entendeu? Com aquele hardware que já tem um tipo de problema. No caso do HD, é que hoje em dia a gente usa mais, pelo menos está caminhando para esse destino, né? A questão de utilização de disco SSD justamente para não ficar com essa parte de desfragmentação de disco, né? Que
que ele fazia alocação de trilhas, sei lá, ele pulava esses itens danificados e ia alocando, ia mapeando dentro do disco. Realmente, faz sentido, sim. O SSD, eu acho que ele é uma ótima solução, mas aqui um dia ele vai começar a queimar igual o pendrive. Não sei por que eu tenho essa impressão. Ele vai começar a ter o custo-benefício dele abaixo do esperado, porque você vai pagar muito caro e ele vai começar a queimar e você não vai ter conserto. Você vai simplesmente pegar e ter que jogar fora. Mas não sei, vamos ver se até lá eles mudam essa tecnologia aí, colocam uma coisa que te dê uma segurança maior num HD SSD. Que hoje tem, mas isso é a opinião minha, tá? Eu acho que ele vai começar a dar pau igual o pendrive. O notebook aqui do trabalho que eu uso, ele só tem disco SSD. O único ganho assim é absurdo na performance, né? Pô, é muito mais rápido. Eu acho que eu já falei, eu trabalho com 2 aqui, um SSD e o outro não, e às vezes eu ligo o outro, tô trabalhando já faz uns 5 minutos, daqui tá ligando ainda. É absurdo mesmo. Vamos lá então, por que virtualizar? Consolidação e otimização, a gente já falou também. Redução no custo de infraestrutura, é o principal item. Flexibilidade e agilidade operacional. Proteção e disponibilidade de dados. Segurança e gerenciamento dos desktops. Cara, é difícil hoje uma empresa que você vai entrar e vai ter um CPD com seus arquivos lá dentro. Quando você está na nuvem, você pode até falar assim, pô, mas o data center que eu estou dá vários problemas, vários pau, cai por uma vez por mês. Só trocar, cara. Muda de data center, que é muito melhor do que você trazer ele para dentro da sua empresa. Benefícios. Desktop sob benefício da infraestrutura virtual. São os famosos Team Clients aí que vocês podem estudar para saber como que ele funciona. Gerenciamento centralizado de desktops. Quando você tem Team Clients, é um servidor só que manda as informações para todas as máquinas. Gerenciador de desktops, uma alocação inteligente. Desktops protegidos, porque eles não são desktops, eles são uma imagem do seu servidor naquele determinado local. Velocidade nas aplicações. Acesso aos desktops de qualquer lugar. Gerenciamento zero em desktops físicos. E só para finalizar, virtualização não é cloud computing, não é necessariamente estar na nuvem. Cloud computing depende da virtualização. Por quê que depende da virtualização? Porque ele vai estar num servidor virtualizado que vai distribuir aquilo para todos os lugares ou para todos os servidores que vão estar disponíveis na nuvem. O Cloud Computing hoje já acontece, não é mais coisa do futuro, como a gente falou. Todo lugar, tudo que vocês trabalharem ou fizerem vai estar, alguma coisa, o mínimo que for, vai estar na rede. As funções de um data center, de um desktop, elas não foram extintas, não serão, elas simplesmente vão sair do lugar que você está e vai para um data center maior, vão se criando novas funções para esse data center local. E TI, como sempre, é um mal necessário. Gasta muito, o valor que retorna dele é demorado, mas você precisa dele. Você precisa ter um TI bom, é sinal de que a empresa está andando bem. Infelizmente, hoje, tudo o que é ligado na tomada, a gente pode considerar que o TI faz parte. Tudo tem um computador, todo lugar hoje vai ter um computador. Qualquer banquinha aí de final de esquina vai ter alguma tecnologia que precise do TI e etc. Certo, galera? Alguma dúvida? Não, a aula de hoje foi Tranquilo, boa. tranquilo. Tranquilo, professor. Só que assim mais Tem difícil. certeza? Sim, deu pra entender bastante coisa. Deu pra ter uma noção legal. Então, acho que é isso. Alguma pergunta? Não. Não. Então, a questão do Professor, você trabalho, a que gente tá faz upando 2 essas trabalhos... Oi? Você que tá upando essa aula no YouTube? Se eu estou colocando as aulas no YouTube, sim. É, você mesmo? Por quê? Não, achei que era a Anguera que colocava. A gente tem que criar um canal próprio nosso
A gente coloca a aula lá e coloca o link dentro de cada aula no Ava de vocês. Aí conforme vocês clicam lá, já vai direto para a aula. Se pedir um professor da Uninove, se entrou entrou no canal do YouTube, você pegar alguma aula de lá, é bom. Os direitos autorais aí, ó. Deixa eu finalizar a aula aqui. E, pessoal, obrigado. Boa noite e até a próxima aula.